Boa noite, mais uma live. Deixa eu só encaminhar aqui uns aviãozinhos para algumas pessoas. Não sei se vão estar disponíveis agora à noite, mas não tem problema não. Eu mando mesmo assim. Vou anotar aqui o nome do tema, né? Eu sempre me enrolo aqui com esse teclado. Pronto. Deixa eu só fixar aqui. Pronto. Boa noite. Mais uma live aqui, nessa série, 45 dias de live. Estamos chegando na reta final, mas não vamos parar por causa disso, né? Hoje eu quero conversar sobre algo que eu estou vivendo. Hoje eu quero conversar sobre algo que eu tenho aprendido muito e que eu estou colocando em prática na minha vida. Tudo bom, Ximenes? Seja bem-vinda. Sábado à noite, né? A gente podia estar fazendo qualquer coisa, a gente podia estar, enfim, milhões de opções para fazer e a gente está aqui. Mas se a gente está aqui é porque tem um propósito, né? Nesse sábado à noite. E graças a Deus por a gente estar aqui. E eu ia falar de outro tema hoje, já tinha preparado outro assunto para falar, mas agora no final do dia, assim, comecinho da noite, eu senti algo muito forte dentro de mim e resolvi mudar a pauta todinha. Resolvi falar de algo diferente. Obrigada a vocês pela presença, pelo apoio. Eu resolvi falar um pouquinho sobre sofrimento, sobre dor, sobre perda e que poder que essas coisas têm na nossa vida, né? Talvez porque, coincidência ou não, eu estou vivendo algo na minha vida pessoal, uma experiência de dor que eu estou vivendo agora, nesse exato momento, e que se intensificou nos últimos 4, 5 meses aí. E tá uma coisa bem viva e que eu tenho experimentado passar por esse momento agora com uma perspectiva diferente. E esse processo que eu comecei a viver, ele foi tão transformador para mim que eu me sinto na obrigação de compartilhar algumas coisas aqui, porque quem sabe, né, alguém, quem está aí agora ou quem for assistir depois, escutando isso aqui, talvez gire alguma chave aí na sua vida mais para frente. Todo sofrimento passa, todo deserto na nossa vida passa, né? Tem até uma figura, né, que fala que os nossos desertos não são lugar que a gente vai morar neles, né? São lugares que a gente atravessa por um tempo. Todo deserto é um lugar de passagem, é um lugar de transição. Então, todo lugar de transição é um lugar apertado, é um lugar estreito, mas vai passar. É como uma dor de parto, né? Um parto normal. A criança, ela tem que passar por aquele estreito, é um sofrimento para a mãe, é um sofrimento para a criança também. Mas depois que vem a luz, transicionou. Mas o processo, esse processo de parto é um processo que dói, é um processo sofrido, é um processo difícil, mas é um processo necessário para que algo maior possa ter lugar para se desenvolver depois, né?
A criança ela não vai mudar de fase, ela não vai crescer se ela continuar naquele lugar de conforto, se ela continuar naquele lugar de onde está tudo quentinho, onde ela está protegida o tempo todo. Não. Ela vai precisar passar por esse estreito e lá fora ela vai ter que enfrentar outras coisas para poder crescer, para poder se transformar. A nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente encara o sofrimento como algo muito ruim. É ruim no momento que a gente está passando. Ninguém vai dizer que sofrer é bom. Só masoquista. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por dificuldade. Ninguém gosta de passar por dores, por lutas, por perdas, por traições, por decepções. Mas a gente passa por isso. E essas coisas, elas forjam o nosso caráter. Essas coisas, elas trazem crescimento para a gente. E a gente precisa aprender a fazer desses momentos um momento de crescimento para a gente. E a gente precisa entender que há um poder transformador no sofrimento. Há uma força escondida que você só vai acessar passando pelo sofrimento. Todo soldado, quando ele chega antes do treinamento, ele está de um jeito. Mas durante o treinamento, ele vai sendo forjado, ele vai passando por provas cada vez piores, cada vez mais difíceis, para que ele desenvolva uma resistência. E é uma resistência, acima de tudo, não apenas no corpo, é uma resistência que está na mente. É uma resistência emocional, que é necessária. Se a gente quer ser pessoas fortes, pessoas que aguentam passar por dificuldades, que aguentam, que às vezes precisam superar momentos de adversidade, você precisa passar por esse treinamento, por esse fortalecimento no nível da sua mente, no nível das suas emoções e no nível do seu espírito. Também no corpo, mas hoje a gente está falando de saúde mental, emocional, espiritual. E esse poder transformador, essa força que a gente só acessa nesse lugar de sofrimento, ela não é algo natural, ela não é uma coisa espontânea, ela é uma coisa que a gente desenvolve. Ela é uma habilidade mental, é uma habilidade emocional e é uma habilidade espiritual. Nós, passando por esse momento, somos treinados para desenvolver esse caráter, essa força e tirar lições no meio desse processo. Toda a nossa vida, às vezes a gente é moldado não, assim, a gente é condicionado a acreditar que a gente precisa seguir o caminho de menor resistência, que a gente precisa seguir o caminho onde a gente foge do desconforto, que a gente precisa às vezes fugir de coisas que não são boas para a gente, né? Que todo sofrimento é ruim. Mas, na verdade, se a gente entende as chaves que estão escondidas dentro desse lugar do sofrimento, do desconforto, a gente consegue fazer essa transição, a gente consegue desenvolver essas habilidades, desenvolver essa força mental para esse momento. Porque a gente tem que entender que o lugar de conforto não é um lugar de crescimento.
Infelizmente. Nem sempre o lugar onde a gente está confortável o tempo todo vai ser o melhor lugar para a gente se desenvolver, para a gente ganhar força, para a gente ter um caráter resiliente, para a gente aprender como é que se diz? A suportar a pressão do dia mal, porque o dia mal vem. É maravilhoso estar num lugar onde tudo é lindo, onde todo mundo está feliz, onde todo mundo se ama, onde todo mundo está alegre, sorrindo, comemorando. Felicidade o tempo todo. É maravilhoso, quem não quer. Que lugar agradável. Mas o dia mal vem. As estações mudam. Todos nós passamos por estações na vida. A gente passa do inverno para a primavera, né? A gente transiciona estações. E muitas vezes, quando a gente não desenvolve essa força, quando a gente não é forjado no sofrimento, a gente não aguenta a pressão do dia mal. E aí, quando o dia mal vem, a gente desaba, a gente desmorona. E a gente perde, às vezes perde muitas coisas que são preciosas para a gente poder levar adiante. A gente perde chaves profundas. A Paula escreveu aí: sofrimento nos impulsiona, por isso devemos agradecer pelo dia mal. A gente sabe que a gente tem que agradecer pelo dia mal, mas quando a gente está dentro do calor do dia mal, muitas vezes a gente não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Agradecer quando você está com as costas cheias de seta cravada em você, quando você está com machucado sangrando, quando você está carregando um monte de pedra nas costas e você ainda tem que andar 500 quilômetros a pé, sem sapato. Não é fácil. É fácil para quem está de fora olhando muitas vezes, mas para você que está passando por isso, não é fácil. Mas acredita em mim, esse sofrimento, ele pode ser a mola propulsora da maior transformação da sua vida. Ele pode te entregar chaves que você nunca acessaria de outra maneira. E pode ser aquela coisa que vai destravar o resto da sua vida. A criança, muitas vezes a gente erra quando a gente cria os nossos filhos, que a gente quer poupar eles de todo sofrimento. A gente quer dar para eles tudo que for bom e agradável. Mas eles também precisam ter as experiências deles de sofrimento, se eles quiserem amadurecer. Se eles quiserem ser, se a gente quiser que eles sejam pessoas de caráter, se a gente quiser que eles sejam pessoas que tenham resistência mental, pessoas maduras emocionalmente. Toda maturidade emocional, ela vem a partir da capacidade de enfrentar o sofrimento, de desenvolver uma inteligência emocional. A gente desenvolve isso passando por situações difíceis, passando por lutas, por dores, por perdas. Seria muito bom, seria muito mais fácil, mais tranquilo se a maioria dessas lições a gente aprendesse de outra maneira. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece, né? Só que tem uma coisa que a gente desenvolve nesse processo todo, que é a resistência. A resistência, acima de tudo, mental e emocional. Pessoas maduras, elas têm como característica aguentar a pressão, sem desmoronar. Suportar, desenvolver a capacidade de suportar a pressão. E
Isso eu quero dizer que não é algo que você vai conseguir simplesmente com motivação. Tudo que a gente aprende sobre motivação, técnicas de motivação, exercícios de motivação, nessa hora, pode esquecer, não serve para nada. Porque nesse momento você precisa ter algo a mais do que motivação. Não é fácil. Não é nada fácil. Você precisa ter ativação, você precisa ter alguém que ativou dentro de você uma coisa muito maior. Uma coisa que se chama propósito, identidade, propósito. Muitas vezes o que faz você não desistir no meio da dor é a consciência do propósito. Não é a motivação que vai fazer você seguir adiante quando você está chorando, quando você está doendo, você está sentindo dor, quando está tudo contra você, quando está tudo dando errado. Não é a motivação que vai levar você adiante. Não é a motivação que vai te animar. É a consciência do seu propósito que vai fazer você dar o próximo passo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Essa consciência vai fazer você não desistir, mesmo que você esteja sangrando, ferido, triste, chateado. Essa consciência vai fazer você saber que às vezes você pode até fazer pausas, mas isso não significa que você chegou no fim. Significa apenas que você mudou a estratégia momentaneamente, mas que você está só reajustando a rota, mas você não saiu do jogo. Porque o jogo é maior do que você. Você não está ali por sua causa. O nosso propósito sempre está ligado a algo relacionado àquilo que envolve outras pessoas também. E quando o nosso propósito é assim clarificado para nós, nada faz a gente desistir. Nada. E como que você ativa esse propósito? Como é que você clarifica esse propósito? Primeira coisa, você tem que fazer uma viagem para dentro de você. Identificar aquilo que você é de verdade. E lá dentro tem uma fonte que te conecta direto com a fonte que está lá, que é o nosso Criador. A fonte é aquilo que revela a sua identidade e que clarifica o seu propósito. Quando você se conecta com essa fonte, você tira a força da onde não tem. Você tira a força da fraqueza, que aí você entende que a força que você está tirando não é sua. Ela vem de algo muito maior. E isso é muito, muito, muito maior do que simplesmente estar motivado. E isso diferencia as pessoas comuns. Eu tô falando, não estou falando em termos pejorativos nem nada. Estou falando em termos assim, figura de linguagem, né? De uma pessoa que seria forjada para se tornar um general, digamos assim. Uma criança de um adulto, vou usar essa linguagem aqui que é melhor. Isso que diferencia os maduros dos imaturos. É a capacidade de calejar a mente diante do sofrimento. O guerreiro, até anotei uma frase aqui, o guerreiro não é uma pessoa que carrega uma arma, mas é aquele que domina a guerra na sua própria mente. Quando você aprende a dominar a guerra que existe dentro de você, dentro das suas emoções, dentro do seu coração, dos seus pensamentos,
quando você começa a dominar isso, quando a sua mente, eu vou traduzir, quando a sua mente ela começa a ser treinada e domina o seu próprio cérebro, porque o nosso cérebro ele tem a tendência de acomodar tudo, né? De jogar a gente no lugar mais confortável. Mas quando você começa a dominar a sua mente e dar comando para o seu cérebro realmente, nesse sentido, a partir de calejar, de treinar o seu emocional, treinar a sua mente, você começa a transformar as lições do sofrimento em grandeza. Você começa a acessar as recompensas que estão do outro lado do sofrimento. O Napoleão Hill tem uma frase que eu acho muito bacana, que ele fala que toda adversidade traz consigo a semente de um sucesso equivalente, se não me engano. A semente, não, de uma recompensa. Então, toda adversidade traz consigo a semente de uma recompensa equivalente. Então, atrás de cada dificuldade que você passa, atrás de cada situação difícil que você enfrenta, tem uma recompensa. E é uma recompensa, às vezes, muito grande, equivalente. Não haveria uma luta tão grande se não houvesse uma recompensa maior, escondida depois desse lugar do sofrimento. Às vezes a luta está muito grande, a dificuldade está muito grande, porque aquilo que vai ser acessado depois daquele lugar é uma coisa imensa, é uma coisa muito maior. E não é em termos físicos, às vezes, não é em termos materiais. É em termos de propósito. É em termos de destravar, de destino. Eu tinha notado uma coisa que eu ainda estou pensando, mas a gente precisa aprender a fazer a nossa mente se acalmar no meio do caos. Dominar a própria mente no meio do caos. Não perder o controle das emoções quando tudo está desabando ao nosso redor. É como se a gente estivesse passando por um treinamento aí de fuzileiros navais, né? Um treinamento de marines, só que emocionalmente falando, espiritualmente falando. A gente está desenvolvendo resistência, a gente está desenvolvendo músculos mais fortes, emocionalmente falando, mentalmente falando. Em momentos de dificuldade, a gente precisa ter clareza. Em momentos de dificuldade, muitas vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, mesmo no meio da pressão. Às vezes a pressão está muito forte, a pressão está muito pesada. Às vezes está muito intenso, está muito cansativo. Você está indo, às vezes, no seu limite ali, até físico. Suas forças estão acabando. E você precisa, no meio desse caos todinho, muitas vezes, tomar decisões sérias. E se você não tiver com sua mente preparada para isso, naquele momento você não vai conseguir tomar as decisões que você precisa tomar. Muitas vezes você não vai conseguir agir da maneira que você tem que agir. Às vezes você é aquela peça-chave dentro da sua casa, às vezes você é aquela peça-chave dentro da sua família, que vai ter que tomar alguma decisão no momento de pressão, no momento que a coisa estiver mais tensa, que a coisa estiver pior. Às vezes no momento de uma doença, às vezes no momento de uma perda financeira grave, às vezes no momento de um acidente, às vezes no momento de separação. Às vezes, em tantos e tantos momentos, a gente precisa tomar decisões extremas, decisões sérias, e a gente precisa ter essa força desenvolvida na nossa mente para a gente não desabar naquela hora. E são decisões muito sérias, às vezes, que têm repercussões muito sérias e que a gente não pode adiar. Às vezes são decisões que não tem como
delegar para outra pessoa, não tem como transferir, não tem como transferir nem para outro momento, postergar. E é para essas horas que esse treinamento tem que servir. É para esses momentos que você tem que ter essa habilidade se desenvolvendo. Porque se você desabar, se você não tiver muitas vezes essa capacidade, nesse momento você vai desabar. E às vezes quando isso acontece, todo mundo que está ao seu redor desaba junto com você. E muitas vezes, quantas e quantas pessoas que estão passando por esse momento são às vezes aquele pilar, aquele esteio, aquele ponto aquele fundamento, às vezes dentro da própria casa, dentro da própria família, e que não pode desabar nessa hora. Tem que ter uma firmeza, porque se aquela pessoa às vezes desaba, a família inteira desaba ao redor. Mas se você não desenvolve essa força emocional, se você não desenvolve essa força na sua mente, nessas horas, e você expilar e você desabar, acabou. Todo mundo cai junto. Todo mundo cai junto com você. Então entenda que o sofrimento, a dor, a dificuldade, a perda, ela é um instrumento de fortalecimento, é o pilar mais forte. O pilar mais forte. Gente, desculpa, eu não conversei com ninguém que chegou. Sejam bem-vindos. A gente está falando aqui sobre o poder do sofrimento para nos transformar, para nos forjar, para nos dar força, resistência, para nos capacitar para enfrentar o dia mau. Todo lugar de aperto é um lugar de transição. É um lugar de sofrimento. Mas a gente sempre transiciona para algo maior, né? A gente passa pelo aperto para poder crescer. Assim como o canal do parto. Para poder continuar o crescimento, a gente tem que passar por aquele lugar estreito, sofrido. Uma das chaves para ajudar você a suportar esse dia mau, esse dia da pressão, esse dia do calor. Às vezes você está andando no deserto, né? Essa figura de linguagem aí, e o calor do sol está muito forte na sua cabeça. E vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando do sol físico. Eu estou falando da pressão, do calor dos pensamentos. Eu estou falando daquela carga, daquele ataque que vem quando a sua mente parece que vai enlouquecer, daquela assolação na sua mente. Mas tem uma coisa que pode ajudar você nesse dia, que é você se lembrar daquilo que traz esperança para você. Tenha sempre anotado no seu coração, tenha sempre anotado dentro de você, em algum lugar, ou até fisicamente falando, aquilo que você enfrentou um dia e você superou. Aquilo, todas as situações da sua vida em que você foi humilhado, em que você foi envergonhado, que você de repente perdeu tudo e reconstruiu, e que você passou por algum obstáculo e você superou. Tenha isso em mente, traga isso à memória nesse dia mau. Quando essa assolação estiver na sua cabeça, traga isso para a sua memória. Resgate, traga à memória aquilo que te dá esperança. Pressão gera poder. Tudo que é precioso é gerado sob pressão.
Você colocou aí o diamantezinho, né? Engraçado, Ismael. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo sobre pedras. Olha só que coisa, né? Eu estava assistindo um vídeo que ele estava falando sobre essa coisa, né? Como que o diamante ele é gerado, né? A pressão das rochas aí de milhares e milhares de anos aí e tudo mais, né? A pressão ela gera força, ela gera resistência. Vá para esse lugar onde você tem essa esperança guardada no dia mal. Eu chamo de uma caixinha de tesouro. Lembra desses tesouros guardados no dia mal. Traga isso para a mente quando você estiver naquela trilha de 500 quilômetros a pé, com um saco de pedra nas costas, sem sapato, no calor do deserto. Tá ruim? Sem água. Quando você estiver nesse caminho e você caminhou ali 250 quilômetros, ainda tem mais 250 quilômetros para andar na sua frente, que você tem que dar o próximo passo, e o próximo passo traz para sua mente aquilo que te traz esperança. E lembra que depois daquele deserto tem uma recompensa que você vai alcançar. E lembra que tem algo maior, muito maior, que te faz seguir em frente. Isso não é motivação. O que vai te fazer caminhar no meio do deserto, no calor do deserto, calor de 50 graus aí, sem água, descalço, com um saco de pedras nas costas, é a consciência do propósito. O que faz você seguir em frente é você ter a sua identidade ativada, você saber quem você é, o que você está fazendo nesse mundo, para que você está ali, quem você foi criado para ser e o porquê de você estar ali, que é a consciência do propósito da sua vida. E isso faz você seguir em frente e não desistir, mesmo na pior das situações. E muitas vezes a gente tem que fazer pausas, às vezes. Muitas vezes a gente precisa mudar de rota, repensar, mudar estratégias, mas não desistir. Quem desiste morre no meio do deserto. Quem desiste não termina a caminhada. Mas isso é algo que a gente precisa reprogramar a nossa mente, reprogramar as nossas emoções, desenvolver uma habilidade emocional, uma resiliência emocional. É mais do que resiliência, é uma consciência, é uma resiliência que vem junto com a consciência. É você ser plenamente ativado em todos os níveis da sua vida. Ativado no nível da mente, ativado no corpo, ativado na mente, ativado nas emoções, ativado no espírito. Se você não está ativado nesse nível, você desiste. Você vai procurar algo que motive você. Você vai procurar algo que encha o seu cérebro de dopamina, que encha o seu cérebro momentaneamente de sensações anestesiadoras de bem-estar, para você se sentir feliz, para você se sentir bem, para você se sentir acolhido, amado, o tempo todo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Bem-vindo à vida adulta. A vida adulta não é assim. Nem sempre a gente é acolhido, nem sempre a gente vai se sentir amado, nem sempre a gente vai se sentir aceito, nem sempre a gente vai estar confortável, quentinho, fofinho, mas a gente vai precisar caminhar, continuar a caminhar, mesmo assim. Tem um mundo
depois do sofrimento, depois desse lugar que a gente atravessa. Tem algo ali, tem um tesouro ali, tem um mundo para ser alcançado. A coisa mais poderosa do mundo é quando você consegue encontrar força nas suas maiores fraquezas, nos seus medos, nas suas dúvidas, nas suas inseguranças. Quando você consegue converter essas emoções ruins que encontram você no meio do deserto, você consegue converter e canalizar isso em força para caminhar a próxima milha, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Mais uma chave para passar pelo deserto. Pegue toda essa emoção negativa. São as aves de rapina que moram no meio do deserto, os abutres do deserto. Eles querem se alimentar da sua dor, das suas feridas. Nossas feridas sangram e atraem aves de rapina, atraem chacais que moram no deserto, animais predadores do deserto, cobras, escorpiões. Esses animais do deserto estão prontos para nos devorar e nos paralisar e nos destruir no meio desse deserto. São os nossos inimigos. O medo, a dúvida, a insegurança, a autocomiseração, o vitimismo, tantas e tantas coisas, a revolta muitas vezes, mas a revolta no sentido negativo. São como esses animais que estão prontos para nos atacar, nos envenenar, nos devorar no meio desse deserto e nos matar naquele lugar. A gente pode escolher se entregar a eles ou usá-los como combustível para caminhar com mais força e seguir adiante, ativar mais ainda essa força. Porque toda vez que esses animais aparecem, esses animais do deserto aparecem, é mais uma vez uma confirmação de que você está prosseguindo rumo a algo que é muito grande. Porque isso sempre vem para paralisar você. Sempre vem. Quanto maior a luta, maior a recompensa. E você pode escolher usar isso como combustível. Você pode escolher pegar esse medo, pegar essa dúvida, pegar essa dor, pegar essa frustração, essa decepção e transformar isso em combustível para a sua transformação. E ativar isso cada vez mais e ganhar velocidade, ressignificar isso, não deixar isso entrar dentro de você, envenenar você, paralisar você e aprisionar você para sempre nesse lugar. Não, você pega isso, transforma, impulsiona e segue em frente, vai. E aí você é lapidado, você é transformado e você amadurece e você se torna cada vez mais forte. E você se torna capaz de suportar o sofrimento. E quando outro sofrimento vier, você vai se lembrar de onde você saiu. Você vai se lembrar daquilo que você já enfrentou. Você vai se lembrar que uma vez você estava no deserto e você matou um urso, você matou um leão, você cortou a cabeça de uma cobra, você pisou em um escorpião e você conseguiu passar. E cada vez você vai se fortalecer mais, de força em força, passo a passo. Você se conecta com a fonte, você ativa a sua identidade, você ativa o seu propósito. A fonte te traz estratégias para vencer os animais do deserto. Você converte
as armadilhas do deserto em combustível, você mantém na sua mente aquilo que te dá esperança e você segue em frente e você alcança a sua recompensa. Então hoje, se assim como eu, você também está passando por um momento difícil, tá? Eu ia falar de outra coisa hoje que não tinha nada a ver com o que eu resolvi falar hoje. Eu ia falar de outra coisa que não tem nada a ver. Mas eu senti muito forte dentro de mim que eu tinha que falar sobre esse assunto hoje, aqui. Tanto que eu nem preparei muito, foi uma coisa mais espontânea. Porque eu sei que pode servir, tá, para alguém, assim como está servindo para mim. O que eu estou falando é para mim. Nesse momento agora, eu estou passando por isso, tá? E o que me fez não desistir de estar aqui hoje foi esse sentimento, essa consciência, não é um sentimento, é uma consciência de que tem um propósito aqui que é maior do que eu, para eu estar aqui. E eu não estou aqui porque eu quero ter seguidor. Eu não quero ter seguidor. Eu quero ativar pessoas. Eu quero ser um canal para a vida de pessoas. Eu não estou preocupada com número. Eu não estou preocupada com essas coisas. Eu descobri que tem um propósito que é maior. É por isso que eu estou aqui hoje, sábado à noite, com meu pai doente. Meu pai tá... Eu estou aqui no sótão, aqui em casa, lugar que eu fico mais recolhida. Mas lá no andar de baixo está o meu pai, doente, em cima de uma cama, vivendo um dia de cada vez. Todos os dias eu me despeço dele. Mas eu estou aqui, porque eu sei que tem um propósito que é maior. Eu estou aqui porque eu sei que um dia a fonte me levou para olhar dentro de mim e eu vi que eu não estava fazendo o que ele tinha mandado eu fazer. E eu entendi que nada faria sentido na minha vida se eu não fizesse aquilo que ele mandou eu fazer. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou passando essas chaves para vocês, porque isso é algo que eu estou vivendo. É algo que eu estou vivendo e que eu sei que tem muita gente que também está vivendo a mesma coisa ou até coisa pior do que eu. E às vezes precisa ouvir isso também, ver que não está sozinho, ver que tem alguém que está andando também aonde você está andando. E eu quero dizer que eu estou aqui para isso. Assim como um dia eu também não fiquei sozinha. Na maioria das vezes eu fiquei sozinha, mas eu descobri que se a fonte está comigo, eu nunca estou sozinha. Nunca estou sozinha. E vocês também não estão sozinhos. Ninguém que se conecta com a fonte de verdade está sozinho. E é isso que eu queria dizer hoje, tá? Eu quero dizer que muita gente fala coisas sobre teorias de como ser feliz, de como passar por sofrimento, de como se motivar, às vezes passa técnicas. Eu quero dizer para vocês que pode até ser bacana, pode até ser legal, mas o que vai mudar a sua vida não é teoria, não é fórmula, não é técnica. O que vai mudar a sua maneira de passar pelas dificuldades da vida e ativar a sua consciência para essas horas é ter uma experiência única dentro de você.
e se conectando com a fonte, que é o Criador. Só isso pode realmente trazer uma força sobrenatural para você. Só isso pode realmente fazer a diferença entre viver e sobreviver e transformar você de criança para adulto. E o mundo precisa de pessoas maduras. A gente está cansado de ver pessoas imaturas aí no mundo. A gente precisa ter ativado pessoas maduras. Nós precisamos ser essas pessoas maduras, essas pessoas que fazem diferença no meio de uma sociedade tão superficial, uma sociedade cheia de ideologias e mimimi e tanta coisa, mas que não tem profundidade, não tem vida, só tem teoria. Acha que sabe muito porque tem muita ciência, mas não tem vida, não tem resultado na prática, não tem transformação na prática. E eu quero dizer também que dentro dessa pegada eu criei um método, comecei a trabalhar um método de desenvolvimento pessoal, uma mentoria baseada em 4 pilares do autoconhecimento, clareza e construção de tarefas assertivas, desbloqueio emocional e implantação e validação de novos hábitos, com ênfase na saúde de corpo, mente e espírito. E a partir da semana que vem vou estar falando com mais detalhes sobre isso. E se fizer sentido para você, continua acompanhando. Quando eu lançar essa mentoria, semana que vem eu vou falar direitinho, vou começar a abrir isso, abrir as vagas. E vão ser poucas vagas no começo, mas depois a gente, principalmente porque eu quero fazer uma coisa muito exclusiva para dar bastante atenção. E aí eu vou soltar mais detalhes aí a partir da semana que vem sobre isso, tá? Quero agradecer, ficou aqui até o final. Ximenes, eu quero agradecer você por ter ficado aqui até agora. Quero agradecer pelos seus comentários. O pessoal que entrou aí, que eu nem falei direito, desculpa, tá? Vitor, Ismael, Mara, Nice, Matheus, Paula. Uma pessoa que entrou aqui que eu nem vi, saiu. Obrigada aí pelo sábado à noite, tá aqui. Eu precisava passar esse recado, né? Precisava falar isso, tá? E não desistam, acima de tudo, não desistam. Não desistam, porque vale a pena. Dói, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena, tá bom? Beijo, grande abraço e até a próxima.